Meu nome é Simone, eu vou falar como funciona a OMC. A OMC está afirmada num vasto conjunto de acordos, decisões e entendimentos sobre o comércio internacional, reunidos em acordos multilaterais e plurilaterais, como por exemplo o Acordo Chapéu, que define a própria organização, o GATT, que é relativo ao comércio de mercadorias, o GATS, que é relativo ao comércio de serviços, o TRIPS, que é relativo aos aspectos de direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio. Tem também o ITA, que é sobre a tecnologia da informação, entre outros. A OMC tem como órgão deliberativo a Conferência Ministerial, representada pelos ministros das Relações Exteriores de cada país membro e se reúnem a cada 2 anos. O Conselho Geral revisa e examina as políticas dos países membros, solucionando disputas comerciais entre os próprios países. Tem também os comitês, que são subordinados ao Conselho Geral, eles acompanham, aconselham sobre questões específicas. Além dos comitês e conselhos, tem um secretariado chefiado pelo diretor-geral, o brasileiro Roberto de Azevedo. O Brasil está lá. A OMC segue modelos de ciclos, rodadas negociais, sendo que seus membros, no âmbito das conferências ministeriais, estabelece o mandato das negociações, definido o programa de trabalho a prosseguir, objetivos a serem alcançados e as regras a serem cumpridas. João, vou falar um pouco sobre o sistema de soluções de controvérsia. O OMC dispõe de um mecanismo para a solução de disputas comerciais entre seus membros participantes, chamado de Sistema de Solução de Controvérsias, a sigla SSC, que está previsto dentro do Entendimento de Soluções de Controvérsias, o ESC. Foi criado com o objetivo de ter uma maior segurança e previsibilidade. Foi limitado para substituir o artigo 12 e 13, que eram os únicos artigos com conteúdo sobre soluções de controvérsia do GATT em 1947. Então ele foi criado para não ter uma disputa entre um país atrapalhar o outro comercialmente com produtos abaixo do preço de mercado. O ISC foi aprovado na rodada do Uruguai com a fusão de 2 ideias distintas, os que gostariam de uma manutenção do que já existia, uma estrutura baseada em negociações entre as partes envolvidas, e o que pretendiam promover uma estrutura mais baseada em regras. Acabou que houve uma fusão das 2 ideias e gerou o ESC. Algumas características do ESC trata-se do sistema praticamente judicial, é um mecanismo obrigatório para todos os membros integrantes do OMC, só poderá ser interrompido com o consentimento de ambas as partes envolvidas no caso ou pelo consenso de todos os membros da OMC. Falando agora sobre o órgão de solução de controvérsia, o órgão que cuida da parte do ISC. É formado por todos os membros da OMC, eles se reúnem a cada 1 mês para estabelecer painéis e acatar relatórios dos painéis e dos órgãos de apelação. Os painéis, ele é o meio de funcionamento do ISC, é utilizado por 3 indivíduos que apresentam relatórios sobre as controvérsias e uma análise jurídica quanto ao fundamento de reclamações. Esses indivíduos atuam independente dos seus governos e não podem atuar em casos de seus países nas controvérsias. Os painelistas são sugeridos pelo secretariado e escolhidos por membros da controvérsia, se houver um acordo. Caso não haja um acordo entre as partes envolvidas na controvérsia, o diretor-geral do OMC os indicará. O órgão de apelação. O órgão foi criado após a rodada do Uruguai. Ele é composto por 7 indivíduos, no qual são aprovados pelo OSC, e devem ser pessoas com conhecimento e competência no comércio internacional. O objetivo do órgão de apelação é receber os recursos referentes às decisões do painéis. Em cada caso, atuará 3 juízes do órgão de apelação. Eles podem confirmar, modificar ou revogar as decisões dos painéis. Falar um pouco sobre o funcionamento da solução de controvérsias. Para que se tenha um início em casos de controvérsia, se inicia a fase de consulta, fase na qual os membros comprometem a examinar e compreender a argumentação apresentada pelos outros membros. Nessa fase, os membros podem ter uma solução, uma simples conversa entre si, onde eles irão implementar
algo que esteja dentro do texto da OMC para poder resolver a solução. Caso não haja um acordo, a parte reclamante poderá ir à OSC fazer um pedido formal para que seja estabelecido dentro do painel. O OSC só poderá recusar caso haja um consenso reverso. Outros membros poderão notificar para fazer parte do processo como terceiras partes. A próxima fase é a referência do painel, que pode ser estabelecido por um acordo entre as partes ou a utilização de texto padrão do OSC. Em seguida, se inicia a conversa das partes envolvidas no caso e a criação de provas. Após essa apresentação, o painel apresenta um relatório descritivo que é apresentado às partes envolvidas. O relatório irá circular por todos os membros do OMC e será submetido ao OSC. A terceira fase ocorrerá caso um dos envolvidos recorra da decisão no órgão de apelação, onde deverá apresentar fundamentos contrários à decisão do painel. O órgão de apelação deverá examinar e emitir um relatório que será levado ao OSC, que decidirá por consenso se aceitará ou rejeitará. Após isso, o OSC prevê um período de implementação das decisões e recomendações. A parte pedidora deverá ser readequar as condições impostas no relatório sobre o monitoramento do OMC. Caso a parte não obedeça ao que foi estabelecido, ele poderá ter sanções e multas. Todos esses procedimentos do funcionamento da solução de controvérsias têm datas limite para ocorrer conforme o texto do ISC. Meu nome é Guilherme e falarei sobre o caso Bombardier. A empresa brasileira fabricante de aeronaves Embraer foi privatizada no início dos anos 90, quando se tornou mais competitiva frente a outras grandes empresas no setor de aeronaves do porte médio. A empresa recebeu incentivos do programa de exportação denominado ProEx, que o permitiu que triunfasse numa concorrência internacional na venda de aviões para os Estados Unidos. A grande derrotada nessa concorrência foi a Bombardier, do Canadá, detentora de mais de 50% do mercado internacional dos aviões de porte médio. A grande diferença no valor da concorrência impulsou que a empresa canadense Bombardier entrasse em contato com o governo canadense juntamente com o governo brasileiro para que investigassem subsídios governamentais do tipo apoio à exportação. O governo brasileiro negou que tivesse concedido qualquer forma de subsídio contrária às regras da OMC. A grande surpresa deste caso foi que enquanto o Canadá lutava na OMC contra o Brasil, o país incentivava a Bombardier com repasses de recursos denominados de fomento, o que a levou inclusive a Embraer ser superada em uma nova concorrência mundial. O problema é que o funcionamento destes mecanismos de fomento talvez seja muito mais difícil de serem identificados. No caso do Brasil, ao contrário, as criações feitas pelo ProEx talvez sejam de um acesso muito mais fácil, tendo sido até divulgadas no Diário Oficial da União. Sobre este aspecto, o Brasil conseguiu reunir algumas provas e iniciar um processo contra o Canadá na OMC. Argumentou que por meio dessas instituições de fomento, a Bombardier havia recebido subsídios ilegais. Finalmente, a OMC concedeu parcialmente a razão ao Brasil e determinou que parte dos subsídios fosse retirada do governo canadense. Em termos de dinheiro, foi mais uma vitória simbólica do que efetiva. Embora seja o começo da experiência para seguir forte no comércio internacional e do desempenho na defesa dos interesses do Brasil na OMC. Bom, concluímos que o direito internacional econômico é a extensão do direito econômico nacional, na tentativa de facilitar a produção e a distribuição de bens econômicos, protegendo as relações econômicas e contribuindo para a geração de riquezas. Em uma perspectiva jurídica, ela tem articulado com a ordem econômica internacional, em conjunto com a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que passou a ser o central das relações econômicas internacionais e da atuação de diplomacia comercial. Dentre as políticas supervisionadas pela OMC, os subsídios são uma ação de transferência de recursos do setor público para o privado, dos países sob diferentes formas, que visam incentivar o desenvolvimento das áreas estratégicas de suas economias através da exportação. Enquanto os estudos eram desenvolvidos, adquiriu-se um maior conhecimento no direito internacional econômico. Face às controvérsias comerciais,
tal como a que envolveu as empresas da Embraer e a Bombardier, e as articulações dentro da OMC, dentro do seu mecanismo de resolução de conflitos, para resolver os casos de todos os desdobramentos posteriores. E essa foi a nossa conclusão.